Olá amigos investidores, sejam todos muito bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê que eu vendi recentemente uma determinada put de lojas Renner e como que eu uso a calculadora de probabilidade de preço para me auxiliar a determinar a viabilidade dessa operação. Então esse é o gráfico de lojas Renner diário, ou seja, cada barra representa as negociações realizadas a cada dia. A operação que eu fiz é a operação de venda de opção do tipo put. Resumindo para quem não lembra, quando eu vendo uma put, eu me comprometo a comprar a ação ao preço do strike na data de vencimento e isso vai acontecer caso eu não recompre o contrato e o valor do ativo objeto, ou seja, o valor da lojas Renner estiver abaixo do strike na data de vencimento. Então abaixo do strike na data do vencimento, eu tenho que comprar a ação, ok? Eu fiz essa operação no dia 28, que é essa barra pretinha aqui. Eu vou colocar uma seta nela para facilitar, ok? Então nesse dia eu vendi a put. Vale frisar uma coisa importante. Essa operação que eu fiz não é uma operação espetacular, não é uma operação imperdível. E isso pode ser constatado pela quantidade que eu fiz o contrato. Nesse momento eu vendi 1000 puts, porém eu já fiz operações em lojas Renner na qual eu vendi 4000 puts. Então essa operação é uma operação que considero boa, mas não é uma operação excepcional, como por exemplo a operação que eu fiz em Petrobras esses dias, na qual eu tirei R$ 3.900. Eu vou deixar para vocês no card, caso vocês não tenham visto um exemplo de uma operação excepcional. Então essa operação em lojas Renner é uma operação normal, na qual eu vou com uma mão um pouco mais baixa, e existem operações excepcionais, que é o caso dessa operação de Petrobras, que está linkada no card. Por que eu digo que essa não é uma operação excepcional? Porque eu gosto de vender a put quando o ativo está caindo bastante. Por exemplo, eu gostaria de ter vendido a put depois de toda essa queda aqui. Eu viria essa queda e pensaria, olha, acho que eu posso dar uma margem aqui para baixo, né? Veria outras coisas também, como por exemplo essa calculadora de probabilidade de preço. E aí sim eu venderia a put. Aqui eu estou vendendo a put um pouco mais acima do que eu gostaria. Por isso que não é uma operação excepcional, ok? Então a put que eu vendi é essa aqui. A put R365, ela tem um strike 36,65 representado por essa linha aqui abaixo. Eu sempre coloco essas linhas no gráfico e eu coloco uma legenda na linha. Então aqui esse sinal de menos significa que eu estou vendido nessa put na quantidade 1000, código R367, ok? Eu coloquei para vocês aqui também a quantidade de dias úteis e dias corridos para facilitar o seu entendimento, para você não ter que verificar essa informação na internet. No dia que eu fiz essa operação, ou seja, nessa setinha verde, o ativo precisaria cair em torno de 8,20% para chegar até o meu strike. E isso também reforça o fato de não ser uma operação excepcional, pois na operação excepcional, que foi a operação de Petrobras, eu vendi um strike aproximadamente 30% abaixo. Então essa operação aqui tem um pouco mais de chance de ser exercida do que a operação excepcional de Petrobras. Entretanto, meu comprometimento financeiro nessa operação de lojas Renner é bem inferior ao comprometimento que eu tive em Petrobras. Eu gosto de colocar essa linha horizontal no gráfico, pois facilmente eu posso acompanhar ao longo dos dias, semanas e meses onde está o meu comprometimento de maneira visual e entender se existe uma necessidade de manejo. Como eu sempre gosto de falar em todos os vídeos, eu acho que o sucesso do investidor depende muito da sua capacidade de manejo de risco e manejo de posição. E você ter uma informação visual, como essa linha horizontal, que demonstra onde está o seu comprometimento, ajuda muito a você manejar o seu risco e manejar a sua posição, ok? Para utilizar a calculadora, a gente precisa colocar a volatilidade histórica do ativo. Em geral, eu costumo utilizar a volatilidade de 21 dias úteis, que representa aproximadamente a volatilidade do último um mês em dias corridos, ou seja, os últimos 30 dias ou 21 dias úteis. Porém, é possível ver aqui no gráfico que recentemente houve uma alta muito grande em um determinado dia de 14%, e essa alta faz com que tenhamos um pouco de distorção no valor da sua volatilidade histórica, já que estamos considerando os últimos 21 dias úteis. Então, como é possível ver aqui embaixo, atualmente temos uma volatilidade histórica de 53,71 para lojas Renner no gráfico diário. Agora eu vou levar vocês para a minha calculadora para a gente montar esse cenário. Antes de explicar como funciona a minha calculadora, lembre-se, temos um grupo do Telegram para tirar dúvidas, temos a página no Instagram, @opçõesnapele, para vocês acompanharem as principais operações conforme eu vou fazendo, bem como me acompanhar até a jornada do R$1 milhão. Siga a página do canal para chegarmos nesse objetivo juntos.
Bom, essa é a calculadora de probabilidade de preço. É uma calculadora muito complexa e para esse vídeo não ficar muito longo eu vou passar pelo básico dela, mas eu posso posteriormente, caso vocês tenham interesse, fazer um vídeo específico dessa calculadora mostrando todas as possibilidades. A gente vai ver que ela é uma calculadora muito potente. Eu já setei a calculadora para trazer as informações sobre lojas Renner. Ela traz informações em tempo real quando o mercado está aberto, mas estamos com o mercado fechado nesse momento. Então a sua cotação está fixa em R$ 40,40. Ele também trouxe automaticamente a volatilidade histórica do Profit Chart. Eu vou abaixar levemente essa volatilidade histórica na casa dos 40 para mitigar um pouco aquele evento específico que aconteceu no último mês. 40% ainda é um valor alto, então não tem muito problema se diminuirmos da casa de 50 para 40. Também vou colocar aqui a data de vencimento do meu contrato. Lembrem-se que estamos vendendo uma opção do tipo put e ela tem uma validade. É aqui que vamos colocar essa validade. Perceba que a calculadora já calculou para nós a quantidade de dias entre hoje e a data de vencimento do contrato, 48 dias corridos, que representa 13,15% de um ano. Também precisamos informar a taxa de juros livre de risco do país, conhecido também como taxa Selic, aqui atualmente em 2,75%. Bem como o Dividend Yield. A Lojas Renner tem um Dividend Yield muito baixo, atualmente em 0,85%. Caso você não queira utilizar o Dividend Yield, ou você queira trabalhar com dividendos futuros, ou seja, Dividend Yield é uma medida do passado, mas caso a empresa já tenha provisionado um dividendo futuro, você pode colocar a quantidade de dividendo provisionado aqui e a data ex desse dividendo. Lembrem-se, é muito importante você ter uma noção de como funciona o mercado. O dividendo é descontado do valor da ação. E como essa calculadora calcula a probabilidade do ativo estar abaixo de um determinado valor em uma determinada data, se já existe um dividendo provisionado para antes dessa data, esse valor tem que ser considerado, ok? Os únicos campos que podemos alterar são os campos com fundo amarelo, então não vamos nos preocupar com os campos com fundo verde, pois eles são calculados automaticamente para nós. Então veja, atualmente Lojas Renner está a R$ 40,40. O meu strike da put era no R$ 36,65. Então esse é o meu valor de interesse do intervalo. Então eu vou colocá-lo aqui no começo do intervalo. 36,65. Ao mesmo tempo, eu posso querer saber qual que é a probabilidade de Lojas Renner estar acima de um outro intervalo. Então eu quero saber qual é a probabilidade do ativo estar abaixo do preço 1 e a probabilidade do ativo estar acima do preço 2, que está representado aqui, criando assim um intervalo de preços entre o preço 1 e o preço 2. Essa probabilidade é representada por essa tabela ao lado. Ele indica que, dada a volatilidade, a quantidade de dias, a taxa de juros do país, o dividend yield da empresa, existe uma probabilidade de 24,55% de daqui 48 dias corridos, o valor de Lojas Renner está abaixo de R$ 36,65 e uma probabilidade de 7,32% de Lojas Renner está acima de R$ 50. Vale lembrar que eu coloquei R$ 50 aqui como um valor aleatório, já que eu não tenho interesse na probabilidade de subida, mas sim na probabilidade de queda. Então aqui eu poderia colocar qualquer valor como 45 ou até mesmo R$ 40. Perceba que existe uma probabilidade alta dele se manter na casa dos R$ 40. E conforme eu vou aumentando aqui para 45, essa probabilidade vai diminuindo. É claro, o mesmo acontece na quantidade de dias. Se aumentarmos o prazo, a probabilidade do preço cair, bem como a probabilidade do preço subir, aumentam, dado que aumenta a imprevisibilidade do ativo. Temos abaixo a representação gráfica da probabilidade. Lembra que o nosso interesse é saber a probabilidade de estar abaixo de R$ 36,65? Se localizarmos mais ou menos onde fica R$ 36, vamos ter o retorno da probabilidade, que é na casa dos 24%. Esse gráfico é totalmente configurável. Perceba que no eixo Y temos a indicação de que o interesse é o preço final do ativo, ou seja, o preço daqui 48 dias, na data 18/6. Podemos alterar esse valor por uma gama muito grande de outras variáveis. Também é possível alterar a visualização da probabilidade. Aqui temos a visualização da probabilidade do preço estar abaixo, mas poderíamos também visualizar a probabilidade do preço estar acima, no caso, acima de R$ 50. Vamos voltar para a probabilidade de estar abaixo. Essa calculadora também permite você dar um zoom no gráfico de probabilidade. Aqui temos um gráfico que vai do 15 até o 65. Se tivermos interesse apenas em saber entre o 25 e o 40, podemos colocar aqui 25 e 40.
Temos assim um zoom no gráfico que vai de 25 a 40, onde podemos achar mais facilmente o valor das probabilidades. Vamos resetar o zoom. Também é possível trabalhar com múltiplas linhas. Com o gráfico de múltiplas linhas, além do preço de 36,65, que já tínhamos colocado anteriormente, podemos também avaliar a probabilidade de estar abaixo de outros preços, como por exemplo o preço de 34 ou o preço de 32, bem como alterar para outro preço de interesse. Veja que temos uma gama enorme à nossa disposição. Então, como conclusão, daqui 48 dias, a probabilidade dessa put strike 35,65 dar exercício é de 24,55%. Essa calculadora também pode ser usada para comparar operações. Digamos que você está em dúvida entre a venda de put de lojas Renner bem como a venda de put de Magazine Luiza ou algo desse tipo. E você pode mapear os dois cenários e você pode escolher aquele que tem a menor chance de acontecer. Eu utilizo essa calculadora com o mercado aberto, onde eu tenho o valor da ação de interesse atualizado em tempo real. Veja que aqui o instrumento é ações, mas também conseguimos trabalhar com índice e moedas. Também existe a possibilidade de trabalhar com futuros. Perceba que a nossa calculadora oferece a possibilidade de você entrar com tempos intradiários, né? Então aqui, no dia 18/6, poderíamos colocar um horário de interesse. Então sim, essa calculadora também serve para calcular a probabilidade de um preço intradiário, mas obviamente é muito mais complexo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco do meu ferramental, um pouco do meu modelo operacional, um pouco de como eu faço o manejo, tanto de risco como de posição. Já deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer crescer essa comunidade. Eu estou postando vídeo com bastante frequência e espero poder contribuir com vocês de alguma maneira. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!